Hoje a nossa aula vai ser sobre a teoria dos conjuntos. Um conjunto pode ser representado entre chaves de duas maneiras, por extenso ou destacando uma propriedade comum apenas aos seus elementos. Vamos ver um exemplo para entender. Os elementos do conjunto A são os divisores positivos de 24. Então a gente pode representar ele por extenso, colocando todos os divisores positivos de 24 dentro, ou seja, todos os números que dividem 24. No caso, o próprio 24, 12, o 8, 6, o 4, 3, o 2 e o 1. Aqui é a representação do conjunto A por extenso, colocando todos os elementos. Mas a gente pode também representar esse conjunto de forma abreviada, que é quando a gente coloca uma propriedade comum apenas aos elementos desse conjunto. Neste caso aqui, a gente usou essa seguinte linguagem. X tal que x é divisor positivo de 24. Esse risquinho aqui na vertical, gente, a gente sempre vai chamar de tal que. Então, sempre que a gente vê esse símbolo, vocês já sabem o que significa tal que. X tal que x é divisor positivo de 24. Então, estamos abreviando que aqui dentro desse conjunto cabe todos os divisores positivos de 24, sem precisar colocar um por um, certo? Essa é a forma abreviada. Diagrama de Venn é a representação de um conjunto com o auxílio de uma linha fechada e não entrelaçada em seus pontos interiores. Nesse exemplo aqui, nós utilizamos o mesmo conjunto A dos divisores positivos de 24, tá? E nós vamos representar eles num diagrama de Venn. Observe aqui, é um diagrama, conjunto A, e colocamos todos os elementos lá dentro. Observe que a ordem deles aqui não importa, estão meio bagunçados, é normal. Pode colocar assim, sem problema, tá? O importante é você entender que o diagrama de Venn é esse círculo, ou essa elipse, que você coloca os elementos lá dentro. Igualdade. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. A gente vai representar isso dessa maneira aqui, ó. A igual a B. Vamos ver um exemplo. O conjunto A, 1, 3 e 5, e o conjunto B, x tal que x é ímpar, positivo, menor que 7. Observe que todos os números ímpares positivos menores que 7 são 1, 3 e 5, certo? Então o conjunto A é igual ao conjunto B. Desigualdade. Dois conjuntos são diferentes quando existe pelo menos um elemento que pertence a um dos conjuntos e não pertence ao outro. Aí a representação fica A diferente de B. Esse símbolo de igual com risquinho significa diferente. Vamos ver um exemplo. Conjunto A, 9, 11 e 13. Aí temos as reticências que ele continua. E o conjunto B, x tal que x é ímpar, positivo, maior ou igual a 7. Observe, o conjunto B são todos os ímpares, positivos, maior ou igual a 7. Aqui no conjunto A nós temos os números ímpares, positivos, maiores que 7, mas não igual a 7. Ou seja, o único elemento que não tem em comum entre eles é o 7, porque não tem o 7 aqui. Ó. E os elementos de um conjunto são colocados em ordem crescente. Então quer dizer que o 7 não está aqui, mas está no conjunto B. Então, o conjunto A é diferente do conjunto B. Pertinência. Esse símbolo a gente vai usar algumas vezes. A gente já viu isso em matemática em outros momentos. É o símbolo de pertence. Observe o seguinte. Uma letra minúscula significa um elemento do conjunto. Uma letra maiúscula significa o conjunto. Então, um elemento A pertence ao conjunto A, ou o elemento A não pertence ao conjunto B. Vamos ver um exemplo. Conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4 reticências. Nós temos que o 3 pertence ao A, certo? O 3 está aqui dentro, então ele pertence ao conjunto A. Ele é um elemento que pertence ao conjunto A. O menos 3 não pertence a A. Observe, como aqui nós temos ordem crescente, o menos 3 não está aqui, então ele não pertence ao conjunto A. Inclusão. Um conjunto A está contido em um conjunto B quando cada elemento de A também pertence a B. Observe, essa é a notação que nós vamos utilizar. A
está contido em B. Esse símbolo que parece um C, nós vamos ler como estar contido. Vamos ver um exemplo. O conjunto A, 1, 3 e 5, e o conjunto B, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nós vamos ver, então, se o A está contido em B, ou seja, os elementos de A estão dentro de B. Vamos ver. Os elementos de A é 1, 3 e 5. 1 está aqui, o 3 e o 5 também está aqui. Então, todos os elementos do conjunto A estão dentro do B. Então, eu posso dizer que o A está contido em B. Observe aqui no diagrama ó, que o conjunto A está dentro do B. Ó, a negação da inclusão é representada por A não está contida em B. Esse risquinho significa não. Certo? Então, vamos ver um exemplo. Ó, o conjunto A é 0, 2 e 4 e o B é 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui eu estou dizendo que o A não está contido em B. O A não está dentro do B. Vamos observar. Realmente o 0 não está aqui. O 2 e o 4 estão, mas o 0 não. Então, se um dos elementos já não está lá dentro, então quer dizer que o A não está dentro do B. Né? Aqui nós temos a representação do diagrama e observamos que uma parte do A não está dentro do B. Então, A não está contida em B. Nós podemos usar esses mesmos símbolos, só que ao contrário. Aí a gente pode ler A contém B, mas também podemos dizer que B está contido em A, lê ao contrário. Observe, nós temos o conjunto A, menos 1, 0, 1, 2 e 3, e B, menos 1, 1 e 3. Temos que A contém B, ou seja, o A tem o B dentro dele, podemos dizer assim. Vamos observar. O menos 1 está lá dentro, o 1 está lá dentro e o 3 está lá dentro. Então, podemos dizer então que o A contém o B dentro dele, certo? Ou podemos dizer que o B está contido dentro de A, tá? Usando a leitura que a gente utilizou anteriormente aqui. A negação tem um risquinho no meio, né? Então fica A não contém B. Vamos observar um exemplo. Nós temos o conjunto A menos 5, menos 3 e menos 1. E o B que é menos 5, menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Neste caso aqui, vamos dizer que A não contém B. Ó, o A não contém o B dentro dele. Está faltando elementos do B aqui dentro, né? Ó, nós não temos o menos 4, não temos o menos 2. Então, não tem como dizer que o A contém o B dentro dele. Ou, se a gente usar a linguagem que a gente usou anteriormente, B não está contido dentro de A. Vamos ver alguns exemplos. Utilizar os símbolos contido ou não contido, relacionando os conjuntos A, X tal que X é letra do alfabeto latino, ou seja, o nosso alfabeto. B, A, E, I, O, U, as nossas vogais. E C, X tal que X é consoante do alfabeto latino. Então, observe. Aqui na letra A, ele pede para a gente fazer A com B. Então, nós vamos pegar o símbolo de contido primeiro, esse aqui. Vamos colocar aqui e imaginar ele aqui. Aí seria A está contido dentro de B? Vamos ver, o conjunto A é todo o nosso alfabeto. Todo o nosso alfabeto está contido dentro do B? Não, né? O B nós temos só as vogais. Então, nós vamos ter que usar esse símbolo aqui com um cortezinho. Ó. A não está contido em B. Vamos ver a B agora. Aqui diz para nós relacionar o conjunto A com o conjunto C. Vamos pegar esse símbolo novamente e botar ele aqui. Esse símbolo significa contido. Então, A está contido em C. O conjunto A está contido dentro do C. O conjunto C é só as consoantes do nosso alfabeto. E o conjunto A é todo o nosso alfabeto. Então, todo o nosso alfabeto está dentro das consoantes? Não, né? Faltam as vogais. Então, novamente, não está contido. A não está contido em C. Na C, vamos novamente colocar esse símbolo aqui de contido. Aqui nós vamos relacionar os conjuntos B e A. B está contido dentro de A. O conjunto B está dentro do A. Vamos ver, o conjunto B é o nossas vogais. As nossas vogais estão dentro do conjunto A, que é o nosso alfabeto? Sim. Então, podemos dizer que o B está contido em A. E na D, C
com o A, nós temos que relacionar. O conjunto C, que é as consoantes, estão contidas dentro do conjunto A, que é o nosso alfabeto? Sim, estão contidas. Então, a gente usa o símbolo de contido. Ok? Vamos ver um exemplo numérico agora. Agora o símbolo é ao contrário. É o contém. Utilizar os símbolos de contém e não contém, relacionando os conjuntos A, B e C de acordo com cada item. Então, eu tenho A e B aqui. Se eu colocar esse símbolo aqui, eu vou estar dizendo que o A contém o B. O conjunto A, que é esse conjunto maior, contém o B dentro dele? O B é 3, 5 e 8. 3, 5 e 8 estão aqui dentro. Então, sim, o A contém B. Vamos ver aqui, ó, B com A agora. Colocando esse símbolo primeiro. O B contém o A dentro dele? O B é apenas 3, 5 e 8. O A está totalmente aqui dentro do B? Não, né? Está faltando elemento. Então, o B não contém A. Depois aqui nós relacionamos o conjunto C com o conjunto A. Colocamos esse símbolo de contém. C contém A. O elemento C estão aqui, ó, 13, 21 e 34. Está faltando elemento do A, né? Então não posso dizer que o C contém o A dentro dele. Não, está faltando. Então, C não contém o A. E na D, eu vou relacionar o A com o C. Coloco novamente o símbolo de contém. A contém C. Aqui estão os elementos do C. Esses elementos do C estão dentro do A? Sim. O 13 está aqui, o 21 está aqui. E pela reticência, a gente observa que o 34 também vai estar. Então, A contém o C dentro dele. Reunião. Também podemos chamar de união, tá? O conjunto reunião de A com B é formado pelos elementos que pertencem a A, B ou a ambos. O símbolo que a gente utiliza para união, gente, é esse aqui, ó, é um U, tá? A união com B. Como é que funciona isso aqui? Observe o exemplo. No conjunto A nós temos menos 3, menos 2, menos 1 e 0. O conjunto B é menos 1, 0 e 1. A união de A com B é juntar os dois conjuntos. Não precisa repetir os elementos que tem um no outro, tá? Observe, menos 3 eu coloquei, o menos 2. O menos 1 tem no A e no B, mas eu só coloco uma vez. 0 e 1. Aqui nós temos a união dos elementos, certo? Não precisa repetir quando tem nos dois. Intersecção. O conjunto de intersecção de A com B é formado pelos elementos comuns a A e a B. Observe que é esse U de cabeça para baixo, agora o símbolo de intersecção. Então vamos ver um exemplo de intersecção de A com B. Temos aqui um conjunto A, que é menos 3, menos 2, menos 1 e 0, e B, que é menos 1, 0 e 1. A intersecção do conjunto A com o B são os elementos que tem em A, que também tem em B. Quais são os elementos? Aqui eu tenho menos 1 e 0, e aqui também tenho menos 1 e 0. Só esses dois elementos que tem no A, mas está no B também ao mesmo tempo, né? Então, a intersecção com B é menos 1 e 0. Conjunto vazio. Conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. A gente vai representar esse conjunto vazio com essa bolinha com risquinho ou essas chaves vazias, sem nada dentro, tá? Quando que isso vai acontecer? Observe esse exemplo. Nós temos um conjunto A, 0, menos 1 e menos 2, e B, 1, 2, 3. Eu quero fazer a intersecção de A com B, ou seja, os elementos de A que também tem em B. Vamos observar, tem algum elemento do A que também tem no B? Nesse caso, não, né? Aqui nós temos menos 1 e menos 2, aqui é 1 e 2 positivo. Então, não tem nenhum elemento do conjunto A que também tem no conjunto B. Nesse caso, a intersecção de A com B não tem. Então, se não tem nada, a gente chama de conjunto vazio. Então, a gente pode usar essa bolinha com esse risquinho ou as chaves vazias. Diferença. O conjunto de diferença de A e B é formado por elementos de A que não pertencem a B. Vamos observar. A menos B. Então, gente, aqui nós temos um exemplo de um conjunto A, que é menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. E um conjunto B, que é menos 2, menos 1, 0 e 1.
Se eu quero fazer a diferença de A menos B, eu tenho que pensar o seguinte. Eu quero como resposta o A tirando o B de dentro dele. Aqui eu tenho o A. Vamos tirar os elementos de B de dentro dele. O menos 2 pertence ao B. O menos 1 pertence ao B. E o 0 também pertence ao B. Se eu tirar esses três elementos, sobra apenas o menos 4 e o menos 3 dentro do A. Então, a resposta de A tirando B é menos 4 e menos 3. A resposta sempre de A menos B vai ser o que sobra do A, se você tirar o B dentro dele. Vamos ver agora uns exercícios de união e intersecção, conjunto vazio e de diferença. Dados os conjuntos A, B e C, determinar os seguintes conjuntos. Primeiro, nós queremos o conjunto união, ou seja, unir A com B. Se nós observarmos aqui, os elementos do B, 0, 2 e 4, já estão dentro do A, 0, 2 e 4. Se eu unir o conjunto A com o conjunto B, a resposta vai ser o próprio conjunto A, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou repetir os elementos do conjunto B, porque eles já estão dentro do conjunto A, certo? Depois nós temos na B, A união com C. Se eu pegar o conjunto A e unir com o C, eu vou observar que o 1, 3 e o 5, que são os elementos do C, já estão dentro do conjunto A. O 1 está aqui, 3 e o 5. Então, a união de A com C vai ser o próprio A novamente, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois nós temos na C, B união com C. No conjunto B nós temos 0, 2 e 4, e no conjunto C, 1, 3 e 5. Nesse caso aqui a gente vai ter que unir, né? São elementos diferentes. Então vai ficar o seguinte, na ordem crescente a gente vai colocar primeiro o 0, depois o 1, depois o 2, o 3, o 4 e o 5. Aqui nós temos B união com C, que deu 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse exemplo D aqui, nós temos então a intersecção de A com B. Elementos que estão em A, que também estão em B ao mesmo tempo. Vamos observar. É o 0, o 2 e o 4. Então, a intersecção de A com B é 0, 2 e 4. Vamos ver agora a intersecção de A com C. O A com o C é o 1, o 3 e o 5, que estão nos dois ao mesmo tempo. Então, a intersecção com C é 1, 3 e 5. Na F, nós temos B intersecção com C. Quais são os elementos que estão no B que também estão no C? Então, observe. O conjunto A e o conjunto C não tem nenhum elemento igual entre eles. Ou seja, não tem uma intersecção, elementos que tem no B que também tem no C. Não tem. Quando não tem, nós chamamos de conjunto vazio, né? Então, intersecção de B com C é igual a conjunto vazio. Agora vamos ver uma aqui de diferença. Dados os conjuntos A, B e C, obter os conjuntos A menos B, A menos C, B menos A e C menos A. Observe, a diferença, nós temos que observar o seguinte. A menos B é a mesma coisa que A tirando B. Então, pensa o seguinte, o conjunto A é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Se eu tirar o conjunto B daqui, que é o 0, 1 e o 2, eu tenho que tirar esses três elementos aqui. Sobra só o menos 2 e o menos 1. Então, A tirando o B é menos 2 e menos 1. A resposta. Agora aqui, A menos C. Eu pego o conjunto A e vou tirar o C de dentro dele, que é 0, menos 1 e menos 2. Se eu tirar o 0, o menos 1 e o menos 2, esses três elementos aqui, sobra 1 e 2. Então, A tirando o C de dentro dele, sobra 1 e 2. Agora, B tirando A. No B, nós temos 0, 1 e 2. No A, nós temos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, os elementos do B estão dentro do A, que é o 0, 1 e o 2. Quando eu faço B e tiro o A de dentro do B, eu sou obrigado a tirar o 0, 1 e o 2 de dentro do B, né? Porque eles pertencem ao A também. Então, B, tirando os elementos do A, não sobra nada no conjunto B. Então, a resposta de B tirando o A é igual a conjunto vazio. E na última, C tirando o A
vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho um conjunto C, ó, com 0, menos 1 e menos 2, mas esses elementos pertencem ao conjunto A. Então, aqui, ó, certo? Então, se eu pegar o conjunto C e tirar os elementos do A de dentro dele, não sobra nada dentro dele. Ou seja, C menos A é conjunto vazio. A nossa aula de hoje era isso, pessoal.